Vivemos em uma era de ruídos constantes. Se você parar por um momento e observar o mundo ao seu redor, perceberá que estamos imersos em um oceano de opiniões, julgamentos e, muitas vezes, agressividade gratuita. Mas e se eu te dissesse que existe uma armadura invisível capaz de proteger sua paz sem que você precise levantar um único escudo? Para entender esse poder, precisamos viajar no tempo, para uma pequena aldeia onde vivia um homem conhecido apenas como o Mestre do Silêncio. Dizem que o mestre não era mestre por causa de seus livros, mas pela forma como caminhava pelo mundo. Ele não reagia ao caos, ele o observava. No entanto, sua serenidade era uma afronta para aqueles que viviam em guerra consigo mesmos. Em uma tarde de calor sufocante, um jovem guerreiro, famoso por seu temperamento explosivo e sua sede de domínio, decidiu que quebraria aquela paz. Para o guerreiro, o silêncio do sábio não era sabedoria, era covardia. Ele acreditava que ninguém poderia ser tão inabalável se fosse confrontado com a verdade brutal das ofensas. O jovem aproximou-se da árvore onde o mestre meditava. Uma multidão começou a se aglomerar, antecipando o espetáculo da destruição. O guerreiro começou com insultos leves, zombando das vestes do velho e de sua vida simples. O mestre, porém, permanecia com os olhos fechados, a respiração rítmica como o balanço das folhas. Irritado pela falta de reação, o jovem elevou o tom. Ele começou a gritar sobre os ancestrais do mestre, sobre suas supostas falhas, sobre a inutilidade de sua existência. Usou palavras que cortariam o peito de qualquer homem comum, como lâminas afiadas. Horas se passaram. O sol começou a baixar no horizonte, tingindo o céu de um vermelho sangue. E o guerreiro estava exausto. Sua garganta estava seca, sua pele suada e sua energia drenada pelo próprio ódio que expelira. Ele havia usado todo o seu arsenal de maldade, mas o mestre continuava lá, com a mesma expressão de quem ouve o canto de um pássaro ou o barulho de um riacho. O silêncio do sábio era como um espelho. Devolvia ao agressor toda a feiura de suas próprias palavras. Finalmente, incapaz de suportar o vácuo daquela resposta inexistente, o guerreiro desabou de joelhos e gritou: "Por que você não diz nada? Eu te humilhei diante de todos. Eu te chamei de tudo o que há de pior neste mundo. Você não tem sangue nas veias? Você não tem honra?" Foi então que o mestre abriu os olhos. Não havia raiva neles, nem mesmo pena. Havia apenas uma clareza cristalina. Ele olhou para o jovem exausto e, com uma voz suave, que parecia vir de todos os lugares, ao mesmo tempo, fez um questionamento que mudaria a vida de todos os presentes. "Meu jovem, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Se você decidir comprar um presente para alguém, escolhendo-o com cuidado ou até com pressa, e você o leva até essa pessoa, C.O.A. Shegerlo, ela olha para o embrulho e, educadamente ou não, decide não o aceitar. Com quem fica o presente?" O guerreiro, pego de surpresa pela pergunta tão fora de contexto, respondeu sem pensar. Com a lógica óbvia, fica comigo. É claro, se o outro não aceitou, o presente continua sendo meu. Eu o comprei. Eu o carreguei. Ele pertence a mim, até que alguém o receba. O mestre assentiu levemente e concluiu: "Exatamente. O mesmo acontece com a sua raiva, com os seus insultos e com o veneno que você tentou me entregar hoje. Durante as últimas horas você trouxe embrulhos pesados de ódio e tentou me forçar a segurá-los. Mas eu simplesmente não estendi as mãos. Como eu não aceitei os seus presentes, eles continuam pertencendo a você. Você é quem está exausto. Você é quem está com a garganta inflamada. Você é quem terá que carregar todo esse lixo de volta para casa. Eu continuo exatamente como comecei. O dia
em paz. A filosofia do filtro é esta história, que atravessa séculos, toca na ferida mais profunda da nossa convivência social, a nossa necessidade desesperada de validação e a nossa facilidade em sermos sequestrados emocionalmente pelo outro. Quando alguém nos insulta no trânsito, quando recebemos um comentário maldoso na internet, ou quando um colega de trabalho tenta diminuir nosso esforço, nossa reação instintiva é aceitar o presente. Nós pegamos a ofensa, desembrulhamos o pacote, lemos cada palavra negativa e aguardamos no coração, permitindo que ela fermente e nos adoeça. Mas o que o mestre nos ensina é que a ofensa é um ato que exige dois participantes, um que emite e outro que recebe. Se você retira o destinatário, a mensagem volta para o remetente. Isso não é passividade, é a forma mais alta de inteligência emocional. É entender que o comportamento do outro diz muito sobre ele e quase nada sobre você. Alguém que transborda insultos é alguém que está cheio de dor por dentro. Ninguém oferece o que não tem. Se alguém te oferece espinhos, é porque o jardim interno dessa pessoa está seco e abandonado. O poder da Naurako Ono, mundo da comunicação rápida. A não reação é vista como fraqueza, mas na verdade é o ápice do controle pessoal. Quando você reage a um insulto, você se nivela à frequência vibracional de quem te agrediu. Você entra no jogo dele, aceita as regras dele e permite que ele dite como você deve se sentir. Ao não aceitar o presente, você mantém o seu poder. Você decide que o seu estado interno é valioso demais para ser perturbado por alguém que nem sequer conhece a sua essência. Imagine sua mente como um templo sagrado. Você deixaria qualquer pessoa entrar e jogar lixo no altar? Certamente não. Então, por que permitimos que palavras tóxicas entrem em nossos pensamentos e poluam nossas emoções? A prática da espiritualidade e do autoconhecimento serve para fortalecer as paredes desse templo, criando um filtro onde apenas o que é construtivo e verdadeiro tem permissão para entrar. Como aplicar isso hoje? A aplicação prática dessa história não exige que você se sente debaixo de uma árvore e ignore o mundo. Exige que, no momento em que a provocação vier, você faça uma pausa de 3 segundos. Nesses 3 segundos, pergunte-se: eu quero esse presente para mim? Se a resposta for não, deixe-o no chão. Visualize a palavra saindo da boca da pessoa e caindo no vazio, sem nunca tocar a sua pele. Lembre-se, o insulto é como uma brasa ardente. Para que ele te queime, você precisa segurá-lo. Se você deixar a brasa onde ela está, ela acabará por queimar apenas a mão de quem a segura. A paz não é a ausência de conflitos externos, mas a presença de uma ordem interna tão forte que nenhum caos de fora consegue desestabilizar. A próxima vez que alguém tentar te desequilibrar, lembre-se do mestre e do guerreiro. Sorria internamente, respire fundo e siga o seu caminho. Deixe que cada um carregue seus próprios presentes. A sua única responsabilidade é com a luz que você carrega dentro de si. E essa luz é protegida por uma única decisão: a de não aceitar nada que seja menor do que o amor e o respeito que você tem por si mesmo.